Boa noite. O Partido Socialista na Madeira tem uma luta acesa pela liderança. Manuel Câmara desafiou Carlos Pereira numa altura em que se fala de orçamentos do Estado e da região, também no momento em que o Governo Regional passa por uma fase de remodelação. O Presidente do PS, Carlos Pereira, é nosso convidado. Bem-vindo. Dr. Carlos Pereira, começamos por esta remodelação do Governo. Um Vice-Presidente, 2 novos secretários, novos diretores regionais. Uma boa, uma má decisão? Boa noite. Eu, antes de mais, preferia falar um bocadinho das razões pelo qual levaram o Governo a fazer esta alteração. E é bom lembrar que os últimos 2 anos e meio deste Governo Regional têm sido muito atribulados. Esta é, aliás, a 4ª remodelação do Governo. Eu julgo que no Governo Regional nunca houve nada assim, é uma coisa inédita e, portanto, ela é resultado daquilo que tem vindo a acontecer no Governo nos últimos 2 anos. E é também resultado, é bom que se diga isto, da desilusão que os madeirenses têm neste Governo e, de alguma maneira, da quebra de confiança que os madeirenses ficaram com este Governo e que ficou muito patente no resultado das últimas eleições autárquicas. E, portanto, eu julgo que ela é uma espécie de uma medida de cosmética para tapar aquilo que são problemas graves que se passam hoje dentro do PSD Madeira, que suporta o Governo e que, por essa razão, tem consequências no Governo e, diga assim a bom da verdade, que eu não tenho nada a ver com a vida interna do Partido Social Democrata, mas quando essa vida interna provoca naturalmente prejuízo na vida das pessoas, porque as opções políticas do Governo são condicionadas, aí passa a ser um problema de todos nós e essa é a razão pelo qual este Governo teve que criar esta ação de mudança para tapar aquilo que foi o problema do cartão vermelho que levou nestas eleições autárquicas. E o que lhe parece a entrada? A qualidade das pessoas, mas é evidente que nós já temos dados de governação até nacional em que estas opções de juntar numa única pessoa tantas tarefas e tantas tutelas normalmente não dá grande resultado. Ainda com 2 adjuntos. Ainda com 2 adjuntos, é verdade, mas há exemplos que correram mal, pelo menos no plano nacional, quando se meteu a economia com as finanças, e portanto não há aqui de facto uma grande história positiva sobre esta matéria. E portanto eu obviamente, enquanto cidadão, enquanto madeirense, faço votos que as coisas corram bem, porque isso significa que correriam bem para os madeirenses. Mas as dúvidas que temos e que todos os madeirenses têm é que este modelo não é um modelo que se tenha praticado com sucesso noutros sítios. É suficiente para o PS apresentar uma moção de censura ao Governo? O PS não apresenta a moção de censura apenas por isto. O PS apresenta a moção de censura como corolário de um conjunto de coisas que estão a falhar na região autónoma da Madeira. E, portanto, eu respondo já a essa pergunta, e, portanto, o que está aqui em causa, e eu acho que os madeirenses compreendem bem, é que ao longo destes últimos 2 anos, e estamos a falar já de 2 anos e meio, mais ou menos, ao longo destes últimos 2 anos, há quase como que um rasgar do contrato que o PSD estabeleceu com o eleitorado. Há, nestas coisas, quando se fazem eleições e quando se ganham eleições, há um contrato, um conjunto de promessas e um conjunto de compromissos que são estabelecidos com o eleitorado. Ora, o que eu acho que aconteceu, e julgo que as populações perceberam isso, é que dossiês essenciais que tinham que ser resolvidos e que deveriam ter uma solução adequada, não foram resolvidos nem tiveram soluções adequadas. Eu vou lembrar, por exemplo, o caso da saúde. É evidente para todos os problemas que nós temos hoje na saúde. E isto não é um problema menor, porque a saúde mexe com a vida das pessoas. Há uma sensação na Madeira, nos madeirenses, de uma insegurança total no acesso à saúde e na ida, numa simples ida ao hospital. E isto não foi resolvido ao longo destes tempos. Houve já, como sabe, 2 remodelações na Secretaria Regional da Saúde, da Madeira, e os problemas continuam a persistir. E os problemas são muito graves. Eu vou dar um exemplo. As questões relacionadas com os medicamentos. Não há dia que não haja notícias sobre falta de medicamentos na farmácia do hospital. Ora, isto é um problema gravíssimo. Eu tenho pessoas que conheço que vêm ter comigo pedir que façamos alguma coisa para que de uma vez por todas acabe com esta tragédia que é não haver medicamentos. E repare que nós estamos a falar de medicamentos que são suporte de vida para muitas pessoas. Ora, isto não são brincadeiras. Nós não podemos dar como justificação, como o Governo tem dado, uns dias é que não há dinheiro, outros dias é que há um problema burocrático que não se consegue resolver. Ora, isto é demonstrador de uma total desorientação do Governo e que exige que haja soluções, que haja uma definitiva solução nesta matéria. O facto do Estado dever 16 milhões de euros à região pelos subsistemas de saúde da PSP, da GNR, terá alguma influência nisso? O Estado, ao longo dos tempos, tem uma conta com a região, tal como a região tem com o Estado. Esses problemas sempre aconteceram, sempre ocorreram. E, nesse caso em particular, há, aliás, até estabelecimento de acordos que estão a ser cumpridos
assumidos pelo Estado, que não estão pagos totalmente, mas que há um acordo entre os dois governos, regional e da República, nessa matéria. E, portanto, essa não pode ser uma desculpa. Não pode ser uma desculpa quando se trata da vida das pessoas. Não se pode colocar em cima da mesa a desculpa do dinheiro quando o que está em causa é a vida das pessoas, de crianças. São crianças que precisam de medicamentos e que não têm medicamentos. E se não tiverem esse medicamento, acabam por falecer ou por morrer. Isto é, de facto, muito complicado e muito difícil de aceitar. Mas não é apenas este dossiê. Eu vou lembrar, por exemplo, o dossiê fiscal, que é um dossiê muito importante. Eu julgo que os madeirenses sabem todos, se fizerem um pequeno exercício no seu cálculo de IRS e se colocarem lá, em vez da Madeira, colocarem Açores, percebem que têm imediatamente uma queda substantiva do pagamento de impostos. Ora, o que nós sabemos das contas que já fizemos é que, em média, o madeirense paga mais 1.000 euros de impostos do que um açoriano. Ora, não faz nenhum sentido. Nós somos ambos, vivemos ambos em regiões autónomas, temos ambos as mesmas condições estruturais, é de facto de uma injustiça tremenda que os madeirenses continuem a pagar tantos impostos e tantos impostos em comparação, por exemplo, com os açorianos, mas também com os portugueses que vivem no continente. Ora, foi feita uma promessa aos madeirenses pelo Dr. Miguel Albuquerque. Essa promessa era que havia uma redução de impostos. Essa redução de impostos não foi feita. Não foi feita pelas famílias, não foi feita para as empresas e, obviamente, que isto penaliza as pessoas e penaliza o rendimento disponível das pessoas, que no fim do mês não têm dinheiro para comprar coisas básicas e que precisam, seja para a educação, seja para a saúde, seja para questões tão simples como ter comida em cima da mesa. Ora, o Governo tem sido completamente insensível relativamente a esta matéria e isso é obviamente algo que me preocupa. Mas há outros dossiês. Vou dar, por exemplo, o exemplo da mobilidade. A questão da mobilidade é um exemplo muito importante e é estruturante para a Madeira. Todos sabemos, vivemos numa região autónoma, numa ilha, que as questões de mobilidade são essenciais. E o Governo teve a oportunidade, ao longo destes últimos 2 anos, de encontrar soluções adequadas para essa mobilidade. Repare, era e foi a promessa do férreo. Agora diz que ele, afinal de contas, virá, mas ainda não veio, ainda estamos à espera. Mas esse não é um dossiê que estará nas mãos do Governo da República neste momento? Não, nunca. O dossiê do férreo é um dossiê que está totalmente nas mãos do Governo Regional, nunca sequer esteve no Governo da República. É um dossiê que foi assumido pelo Governo Regional, que foi, obviamente, andando para trás e para a frente com esse mesmo dossiê. Aliás, eu até lembro que o Governo Regional, o PSD em particular, na Assembleia Regional, votou contra uma proposta do PS que pretendia, de alguma maneira, assegurar que haveria um concurso público internacional para a vinda de um férreo para a Madeira, para ligar a Madeira ao continente. E o PSD votou contra. E, portanto, é uma ação deliberada do Governo Regional para não avançar isso. Enfim, é mais uma promessa que estamos à espera que seja cumprida, entre todas as outras que não foram cumpridas. Mas a mobilidade não é apenas o férreo. A questão da mobilidade aérea é um outro problema grave que os madeirenses têm, algo absolutamente inadmissível, que é termos viagens tão caras como todos nós sabemos, sobretudo em alturas de pico de procura, como é a altura dos estudantes ou como é a altura do Natal. Enfim, são de facto situações que os madeirenses não compreendem e de alguma forma também não aceitam, e eu compreendo isso. E o que me indigna mais é a incapacidade que o Governo Regional tem demonstrado para resolver este dossiê. É incapacidade negocial? Num diálogo com a República é absolutamente essencial que isso se faça. É evidente que eu acho, e já agora permita-me que diga isto, eu acho que a região devia ter mais autonomia também nesta matéria. Mas é uma matéria que deve ser o Governo Regional a solicitar. O Governo Regional faz tanto alarido com tantas coisas, algumas delas insignificantes, há matérias que são verdadeiramente significantes, importantes para os madeirenses e o Governo Regional não as trata. Esta é uma matéria importante. Eu acho, honestamente, que o Governo da República deve assumir totalmente os custos da continuidade territorial. Mas acho que deve ser o Governo Regional a assumir todo o modelo e todas as consequências do modelo de implementação de continuidade territorial. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que é preciso dialogar nesta matéria no sentido de assegurar que o Governo Regional tem nas mãos no futuro, seja qual for o Governo Regional, seja um governo do PS, seja um governo do PSD, mas tenha capacidade de pôr em prática um modelo que satisfaça as populações, que satisfaça os estudantes, que satisfaça os doentes e que garanta uma mobilidade com preço adequado e com frequência adequada para os madeirenses. Isso é absolutamente essencial e isso não tem acontecido. Portanto, como vê, há aqui um conjunto de dossiês que têm falhado sistematicamente a sua solução e que ainda por cima têm demonstrado uma instabilidade de governação que leva a que o Partido Socialista faça um alerta. E esse alerta é através desta discussão que estamos a ter sobre a questão da moção de censura. E respondendo à sua pergunta diretamente sobre aquilo que nós devemos fazer, eu quero dizer de forma clara e pela primeira vez que eu darei indicação na Comissão Política
política que faremos na segunda-feira, para que esta moção de censura dê entrada na terça-feira na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E, portanto, eu acho que é absolutamente essencial que haja uma discussão no Parlamento, porque essa quebra de confiança foi, obviamente, sufragada nas eleições autárquicas, ficou muito claro. O PSD teve uma quebra significativa eleitoral. O PS teve o melhor resultado de sempre em termos de eleições autárquicas, subiu 5 mil votos. E eu acho o PSD também aumentou o número de votos. Eu acho, mas perdeu em termos de câmaras, que é verdadeiramente aquilo que interessa nesta matéria. Eu acho, de facto, que estamos a falar realmente de uma situação em que é preciso questionar se este governo tem... Nós sabemos que tem legitimidade formal para governar, até porque teve uma maioria absoluta, mas se tem legitimidade de facto para fazer aquilo que promete fazer, depois destes 2 anos e meio em que aconteceram muitas coisas más e em que os madeirenses sentem verdadeiramente que este governo não está à altura dos desafios e não é de confiança. E isto é de facto algo que nos preocupa bastante. Mas não será o senhor a apresentar essa moção de censura no Parlamento? Nós estamos a discutir a forma como ela será feita e nos termos em que ela for apresentada eu estarei presente para dar a cara pelos madeirenses e na defesa da Madeira. Muito bem, passamos ao Orçamento do Estado. O seu tempo no RTP, medidas que disse estar no Orçamento do Estado, por exemplo, aquele apoio aos imigrantes regressados e que para já não está no Orçamento do Estado, tem garantias que vai estar? Nós apresentamos várias medidas na discussão que tivemos com os governos neste Orçamento do Estado, não apenas essa relativamente aos imigrantes. No que diz respeito aos imigrantes, e eu gostaria de falar das outras, mas no que diz respeito aos imigrantes, essas medidas foram articuladas entre o Governo Regional, numa cimeira que ocorreu no plano nacional com vários secretários regionais, julgo que mesmo 7 secretários regionais, ou 6 secretários regionais, e alguns secretários de Estado e ministros do Governo da República. Essa cimeira foi extremamente importante porque permitiu determinar aquilo que era verdadeiramente relevante, o Estado se comprometer para ajudar a Madeira nesta altura de sofrimento de muitos imigrantes e nesta altura de integração de imigrantes na região autónoma da Madeira que já estão a ocorrer. Ainda falamos apenas no número de 2.800 imigrantes, mas sabemos bem que a situação na Venezuela é muito difícil e sabemos bem que é absolutamente indispensável que o Estado se comprometa com apoios nesta matéria. E, portanto, essa foi uma articulação feita entre esses governos. Nessa sequência, houve a intenção do Governo da República de financiar 3 coisas essenciais. Financiar e ajudar o financiamento da saúde para esses mesmos imigrantes, financiar o arranjo das casas, das habitações para imigrantes que já tinham essas habitações e que era importante que houvesse apoio nacional, mas também regional para essas mesmas casas, e isso foi muito importante acontecer, e outras matérias relacionadas com as questões dos currículos, etc., e também do empreendedorismo que se poderia incentivar nesses mesmos imigrantes. Ora, da leitura que eu fiz do Orçamento de Estado, não constam de forma clara esses mesmos aspectos. Naturalmente que, como sabe, o Orçamento de Estado agora começou a ser construído e debatido e, portanto, como aconteceu nos outros anos, o Partido Socialista da Madeira e eu próprio farei aquilo que está ao meu alcance para assegurar e garantir que essas questões que foram compromisso do Estado com a região autónoma da Madeira estão lá incluídas e eu estou certo que daqui a um mês poderemos falar sobre o assunto e elas estarão lá incluídas. Mas quero dizer que este Orçamento de Estado consagrou aspectos fundamentais para a Madeira que noutras alturas não eram consagrados. Quero dizer, por exemplo, o que diz respeito às transferências financeiras. Houve anos do PSD-CDS em que a totalidade das transferências financeiras não eram feitas, não cumpriam a lei. Ora, este Orçamento de Estado cumpre a lei e está transferida, ou está assegurada a transferência de todas as transferências financeiras para a região e com um aumento até de 6 milhões de euros neste ano, o que é de facto uma boa notícia para os madeirenses. Mas consagra também os aspectos do financiamento da mobilidade. E eu quero sublinhar isto porque esse financiamento da mobilidade está consagrado neste Orçamento de Estado acima dos 37 ou 38 milhões de euros. Eu julgo que até dá um engano nesse Orçamento de Estado, é mais do que isso, mas estão lá 38, mas julgo que serão mais. E é uma matéria também para nós introduzirmos como alteração. Faz sentido haver diferenças de 11, 12 milhões entre a Madeira e os Açores? Bom, eu não conheço a realidade açoriana. O que eu sei é que aquilo que foi negociado entre o governo do PSD e o governo do PSD nacional, neste subsídio de mobilidade, que foi em 2016, 24, foram 24, qualquer coisa milhões de euros de custos, e o governo anterior tinha assegurado apenas 11 milhões. Ora, não houve um madeirense que ficasse sem o subsídio. O governo da República, do Partido Socialista, por também intervenção nossa, assegurou que obviamente iria financiar a continuidade territorial, como aliás não podia deixar de ser. Eu disse aqui nesta televisão que achava absolutamente indecoroso, para não dizer mesmo de falta de responsabilidade, o governo do PSD da Madeira
ter negociado a continuidade territorial a um plafond. Ora, isto é uma leviandade enorme. Não é possível negociar a um plafond a continuidade territorial, porque os madeirenses não podem, em nenhuma circunstância, ficar impedidos de viajar da Madeira para o continente, porque há um plafond que foi negociado pelo Governo Regional. Ora, não há plafond para a continuidade territorial. Todos os madeirenses têm direito a ter esse subsídio, e esse, qualquer que seja o valor que ele venha a ser no futuro. Não há plafond também, já que fala nisto, neste Orçamento do Estado, para o novo hospital. Miguel Albuquerque diz era suposto já haver para as expropriações, que essas sim já têm um valor definido de 8 milhões de euros. Isso acho que é uma falsa questão e nós estamos outra vez a cair no erro grave, devo dizer, em abono da verdade, de um Governo Regional que não tem sentido de responsabilidade nesta matéria. Eu quero lembrar o que é que se passou nesta questão. Em primeiro lugar, nós definimos em 2017 que o Governo da República assumiria 50% de cofinanciamento do hospital da região autónoma da Madeira. Isto é um compromisso do Governo que foi referido várias vezes pelo Primeiro-Ministro e foi referido até pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro das Finanças. E, portanto, isto é um compromisso, uma palavra, e eu não estou habituado a fazer parte de governos ou a integrar apoios a governos que faltam a sua palavra. Isto é um compromisso e ele deve ser cumprido. E os madeirenses podem ter uma certeza. Eu estarei sempre do lado dos madeirenses nesta matéria e esse compromisso tem que ser assegurado, custe o custar e custe a quem custar também. Mas nos tempos do Governo da República ou nos tempos do Governo Regional? Não, nos termos do Governo da República, ou está lá assegurado. Agora, eu quero nos tempos, não nos termos. Nos termos e nos tempos do Governo da República, mas também é preciso que o Governo Regional faça a sua parte. Porque, repare, o que é preciso para nós sabermos quanto é que custa, aliás, 50% do cofinanciamento do hospital? É preciso que o Governo faça a sua parte. Por exemplo, como é que se pode saber quanto é que custa o nosso Hospital da Madeira se nem os terrenos estão do nosso lado? Essa não é uma responsabilidade do Governo da República, é uma responsabilidade do Governo Regional. Não faz sequer nenhum sentido o Governo Regional dizer que, afinal, quem tem que fazer as expropriações é o Governo da República. Não. Quem tem que assegurar as expropriações Miguel Albuquerque diz que é suposto haver já uma parte do dinheiro para as expropriações. Não tem nenhum sentido. O que está no Orçamento do Estado é muito claro. O Dr. Miguel Albuquerque está a fazer da situação do hospital uma arma de arremesso político e isso é grave. O que está no Orçamento de 2017 é muito claro. O Governo da República paga o hospital, seja a construção, seja o equipamento. E é muito dinheiro. Estamos a falar não de 3 ou 4 milhões, conforme disse o Dr. Miguel Albuquerque, mas talvez de 150 milhões de euros. E isso está assegurado. Isso é um grande contributo para a Madeira e é inédito até. Nunca houve nenhuma situação destas que tivesse acontecido. Agora, o que me parece estranho é que não haja terrenos do lado da região, é que não haja ainda o lançamento do concurso público. Paulo, eu pergunto-lhe, quando você diz-me assim, então coloque no orçamento algum dinheiro. Eu digo, mas está bem, mas o que é que eu... Porque 50% de um valor que eu não sei qual é, eu não sei fazer contas. Portanto, é preciso que o Governo Regional assegure quanto é que é esses 50%. E para isso só há uma maneira de fazer. É lançar um concurso público, selecionar a empresa que vai construir e dizer, meus caros amigos, a empresa diz que o hospital custa 350 milhões de euros. Então pronto, o Estado tem que pagar 175 milhões em 5 anos, em 4 anos, o que for para fazer esse mesmo hospital. Portanto, é muito claro para mim, o Governo da República vai pagar 50% do hospital. O Governo Regional tem que despachar, tem que dar corda nos sapatos, como dizem os madeirenses, e fazer aquilo que é o seu trabalho, que é ficar com os terrenos do seu lado, lançar o concurso público e depois dizer ao Estado, meu caro amigo, está aqui a conta, tem que pagar. É assim que funciona, até por uma razão muito simples. Não pode ser de outra maneira. Eu vi uma vez uma deputada do PSD dizer, mas não está na lista das obras do Governo da República. Nem pode estar. Então não temos uma autonomia. Então vamos colocar um hospital que é feito na região autónoma da Madeira na lista dos hospitais do Ministério da Saúde no Plano Nacional. Não pode ser. Isso não é, de facto, transparência e isso não é aquilo que nós queremos. Quem tem que fazer o hospital é o Governo Regional. Quem vai pagar 50% do hospital é o Governo da República. Isso para mim está muito claro. Mas eu ainda termino com uma coisa que me parece importante, até para sossegar os madeirenses. Eu julgo até, e não tive essa discussão ainda com o Ministro das Finanças, nem sequer conversei sobre o assunto com o Sr. Primeiro-Ministro, mas eu julgo até que talvez faça sentido que aquilo que estava em 2017 no orçamento volte a estar em 2018. Embora nós já tenhamos evoluído sobre essa matéria, ou seja, embora esteja completamente claro que o Governo da República assegura esses tais 50%, e embora esteja também já a funcionar um grupo de trabalho cujo despacho foi apresentado recentemente para o hospital, como sabe, que inclui membros do Governo Regional e membros do Governo da República, e portanto esse grupo de trabalho tem uma função muito clara que é avançar com as coisas, dizer onde é que vamos fazer o hospital, quantas camas, o que é preciso fazer, qual é o concurso público, como é que se lança, enfim, um conjunto de aspectos que eu não sou especialista na matéria e portanto não convém sequer me alargar nisso. Mas é preciso que se faça isso para lançar o concurso e para avançar com o dinheiro. Mas mesmo que isso esteja já estabelecido e portanto à partida dir-se-ia, bom, não é necessário ter dado um orçamento, eu devo dizer que insistirei no governo, junto do Governo da República
para que aquele que é o artigo que estava em 2017 volte a lá estar, para de alguma forma até sossegar os madeirenses relativamente a esta matéria. Sendo que é verdade que eu darei a minha palavra de que aquele financiamento, cofinanciamento que foi obviamente comprometido é para garantir, porque senão, pelo amor de Deus, estávamos aqui a fazer uma política de mentira e eu não fazemos isso, comigo não, e não gosto de nada que isso aconteça. Há um ponto que une o PS Madeira e o PSD Madeira, que é os juros da dívida. Sim. E aí também não há novidades no Orçamento do Estado. Eu devo dizer que, sobre os juros da dívida, o princípio foi, diga-se para ser justo, foi lançado por mim há 4 ou 5 anos atrás. E o princípio é muito claro: o Governo da República não pode ganhar dinheiro com a Madeira. Isso parece mais do que evidente. 200 milhões até o final do ano. E esse tem sido o meu discurso: não pode ganhar dinheiro com a Madeira. Agora, 200 milhões não é o que ele ganha. O que ele ganha tinha que ser aquilo que a Madeira paga. A Madeira paga 200 milhões, o que ele ganha eventualmente é aquilo entre o que paga o Governo da República. Exatamente, aquilo que paga o Governo da República e o que recebe do Governo da Madeira. Seria uma coisa diferente e não seria esse valor total. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que o Governo da República está a conseguir financiar a sua dívida pública a juros mais baixos. E obviamente, é de total legitimidade e, sobretudo, é muito importante do ponto de vista da solidariedade do Estado, e eu defendo isso permanentemente, que o Estado dê um sinal de que está disponível para ajudar a Madeira também nisso. E ajudar a Madeira não é ajudar o Governo Regional do PSD. Ajudar a Madeira é ajudar os madeirenses. É garantir que os madeirenses possam, havendo folga nessa matéria, ter acesso a coisas que não tiveram até hoje, porque este Governo Regional não foi capaz de disponibilizar. E vai haver esse sinal. Isso é muito importante. E, portanto, eu, em princípio, e por princípio, defendo isso. Neste momento estou a discutir com o Ministério das Finanças, como disse, estas matérias exigem uma discussão, exigem uma ponderação, e estou a discutir com o Ministério das Finanças a possibilidade de eu próprio apresentar uma proposta nessa matéria e assegurar ganhos para a região autónoma da Madeira e para os madeirenses dos juros da dívida. E isso é óbvio que farei, até porque a história tem demonstrado, esta história dos últimos 2 anos em que tenho estado na Assembleia da República, que todo o sacrifício pessoal que tenho feito para lá estar na defesa dos madeirenses tem sido muito proveitoso. E não posso deixar de dizer que esse desafio de voltar a contribuir para o bem-estar dos madeirenses e a contribuir para o bem-estar daquilo que é a vida dos cidadãos da Madeira, obviamente farei todo o esforço para fazer e para garantir que isso será mesmo assim. O Dr. Carlos Pereira tem o prato cheio, obviamente, com 2 orçamentos. Nas últimas semanas ganhou mais um ingrediente, que é o desafio pela liderança do PS Madeira. Como é que viu, como é que encarou esta candidatura de Emanuel Câmara à liderança do PS Madeira? Com total naturalidade, como não podia deixar de ser. E de alguma forma dizer que isso significa que o Partido Socialista está vivo, não é? Que o Partido Socialista está dinâmico e que de alguma forma existe hoje um dinamismo no Partido Socialista que não existia, por exemplo, há 2 anos, quando fui candidato às eleições de 2015, como pode imaginar. Ou seja, eu há 2 anos recebi um Partido Socialista que tinha 10% nas eleições regionais. Ficou com 5 deputados na Assembleia Regional e passou para a 4ª força política. Ora, eu, quando vejo, ao fim de 2 anos, que o Partido Socialista, 6 meses depois de eu ter tomado posse, foi capaz de se apresentar a umas eleições nacionais e passar de 1 deputado para 2 deputados nacionais, de passar de 10% de intenções de voto para 23% de intenções de voto, e passar depois de 2 anos sermos capazes de ganhar como ganhamos em termos de câmaras das eleições autárquicas, significa que estes 2 anos e meio que me dediquei à liderança do Partido Socialista cumpriu os objetivos que tinha prometido aos socialistas da Madeira e, sobretudo, aos militantes dos socialistas da Madeira. Ou seja, então consegue perceber a candidatura de Emanuel Câmara? Não, eu estou só a dizer que a candidatura do Emanuel Câmara é um resultado da robustez que o Partido Socialista hoje se encontra e, de alguma forma, a mobilização que agora existe à volta do Partido Socialista, e isso é uma boa notícia para os socialistas e isso é uma boa notícia também para os madeirenses. E, portanto, essa candidatura ou outra que eventualmente apareça é o resultado daquilo que tem sido o esforço que tenho feito em torno do Partido Socialista, no sentido de assegurar que o Partido Socialista tem credibilidade na sociedade, no sentido de assegurar que o Partido Socialista aparece como alternativa na sociedade. Aliás, o Paulo com certeza que não me desmentirá, hoje o Partido Socialista, não sendo líder da oposição, é factualmente o líder da oposição. Todos compreendem isso e toda a população da Madeira tem consciência disso. Mas não era assim em 2015. Em 2015, o Partido Socialista era a 4ª força política, era encarada como 4ª força política. Hoje não é isso. Hoje, aliás, os estudos de opinião, se lembrar, que foram publicados, aliás, pelo Diário de Notícias, dão há 6 meses atrás o Partido Socialista com mais de 30% de intenções de voto. Isso significa triplicar o número de votos que tivemos em 2015. E é suficiente para chegar ao poder. E, portanto, isso significa que houve um esforço grande. Eu quero só dizer que esse esforço não foi um esforço só meu.
posso dizê-lo de forma muito tranquila, foi o esforço de juntar todos os intervenientes do Partido Socialista, sejam os deputados, sejam os autarcas, seja o próprio Governo da República, que teve comigo um trabalho conjunto de solidariedade com os madeirenses e que foi possível trazer estas coisas que eu acabei de dizer para a Madeira e que são, obviamente, boas notícias. A pergunta, nós estamos a caminhar para que isso seja possível. Nós estamos a caminhar para reforçar ainda mais o Partido Socialista e para que o Partido Socialista apareça nas próximas eleições, sejam 2019, sejam antes, mas que apareça nas próximas eleições como, de facto, a única alternativa credível para ganhar eleições e para assegurar algo que me parece muito importante na democracia da Madeira, que é garantir a alternância democrática na Madeira. Repare que nós somos, deixe-me só terminar, repare que nós somos a única região no país que ainda não experimentou a alternância democrática regional. Mas isto é também um desafio, também deve ser um desafio de todos nós, e é um desafio meu. E esse desafio não é apenas pela questão simples de dizer no fim, finalmente conseguimos a alternância democrática, é porque eu acho que as pessoas, os cidadãos da Madeira, precisam de um Partido Socialista. Nós já demonstramos que a nossa governação é de facto mais amiga dos cidadãos, que a nossa governação centra o cidadão na governação e todas as opções políticas andam à volta do cidadão. E isso é muito importante para as pessoas, e eu acho que as pessoas começam a perceber isso, e isso é, de alguma maneira, o grande contributo que eu penso que se pode dar aos cidadãos da Madeira. Falou em credibilidade, Manuel Câmara, quando lançou esta candidatura, disse isso mesmo, para lançar um projeto credível e com possibilidade de ganhar em 2019, o que significa que não acredita que Carlos Pereira tenha essa possibilidade. Não, eu não posso comentar as candidaturas nem as opções do Poder pode. Do Manuel Câmara, não posso, não devo fazê-lo, e portanto não vou fazer. Enfim, deverá com certeza nessa altura fazer essas perguntas ao Manuel Câmara e não a mim, quer dizer, acho que essas perguntas não devem ser feitas a mim. Carlos Pereira é melhor candidato a presidente do governo do que Manuel Câmara? Ou do que Paulo Cafofo? Nós estamos, neste momento, a decidir para uma candidatura do Partido Socialista. E a candidatura do Partido Socialista tem um objetivo muito claro, que é, nos próximos 2 anos, construir um projeto no Partido Socialista que assegure exatamente chegarmos a 2019 e termos a capacidade de ganhar o governo e de ser uma alternativa na Madeira. E, portanto, nós não estamos nesta fase a escolher o líder ou o candidato a líder do Governo Regional. Nós estamos a escolher o candidato a líder do Partido Socialista. E isto é muito importante que os madeirenses saibam, mas que os militantes saibam. Eu, neste momento, a única coisa que vos posso dizer é que eu sou candidato por mim próprio. Eu não sou candidato por ninguém, sou candidato por mim próprio, cujo projeto está à vista de todos. O líder do Partido Socialista tem de ser o candidato a presidente do governo. E uma das questões fundamentais na minha candidatura, que me parece muito importante, é continuar o trabalho que eu fiz nos últimos 2 anos. E aquele que foi mais importante do meu ponto de vista, eu julgo que foi um ativo político muito importante para os bons resultados, um adepto convicto que as organizações desunidas não funcionam nem são úteis à sociedade. As organizações desunidas atropelam-se e acabam por promover, enfim, resultados que não interessam aos cidadãos. Ora, por isso eu sou e fui sempre, ao longo destes 2 anos e meio, e os militantes do Partido Socialista sabem isso, fui sempre o garante da estabilidade e da unidade. Procurei sempre encontrar pontos para que nós pudéssemos estar todos unidos, para sermos mais fortes e para podermos combater aquele que é o nosso principal adversário, que é o PSD, mas sobretudo para podermos responder às necessidades das pessoas. É isso que nos interessa e é isso que me interessa enquanto cidadão e sobretudo enquanto líder do Partido Socialista. E portanto, nesta altura, o que me parece muito evidente é que o Partido Socialista precisa manter este registro e este rumo de unidade e de estabilidade e que o Partido Socialista precisa continuar a pensar naquilo que são os problemas dos cidadãos e ter um projeto virado para os cidadãos. Nós hoje, e se me perguntar, eu estou muito concentrado ainda naquilo que é o problema das pessoas. Eu acho que, de facto, nós, militantes do Partido Socialista, vamos ter uma campanha interna no sentido de encontrar a melhor solução e o melhor líder para o Partido Socialista, mas nós não podemos desviar a atenção do que está a passar ao nosso lado. O que está a passar ao nosso lado é um PSD que está a cair aos pecados, é um governo que está a cair aos pecados, é um governo que não cumpre as promessas, é um governo que não responde aos problemas das pessoas na saúde, como lhe referi, na educação, nas questões sociais, nas questões para falar do PS. E isso é muito importante, fazer, mas eu não posso nunca fugir a esta minha condição de que o líder do PS tem que estar sempre a pensar nas pessoas e não nos termos das questões internas e as questínculas internas que o partido tem. Há pouco tempo, numa comissão política do Partido Socialista, Gil França disse que não é a altura de fazer experiências alquimistas dentro do Partido Socialista. O alquimista é Paulo Cafofo. Paulo, eu
vou-lhe voltar a dizer, não me pode fazer perguntas dessas. Pode não responder. Não, mas não pode nem deve fazer perguntas destas a mim, mas deve fazer eventualmente ao Gil França. Eu não sei o que é que o Gil França quis dizer com isso. Eu não sei o que é que o Gil França quis dizer com isso e, portanto, não tenho nenhum comentário a fazer sobre essa matéria. Volto a dizer que a minha concentração neste momento é naturalmente, obviamente, ganhar o Partido Socialista. Isso é um objetivo, isto não é algo que eu tenha escondido, mas é natural que todos compreendam que há mais vida para além do Partido Socialista e há sobretudo as pessoas, não é? Há aquelas que precisam da nossa ajuda e do nosso apoio. E nós não fugimos à nossa responsabilidade de, por exemplo, confrontar o PSD nesta altura com uma moção de censura. Eu acho que é dever de um partido alternativo dizer e mostrar aos cidadãos que há algo que não corre bem na governação regional e é preciso enfrentar esse PSD e é preciso enfrentar olhos nos olhos no sentido de dizer os senhores não têm feito bem, não têm ajudado as pessoas e é preciso uma alternativa na Madeira. É por isso que eu também não me esqueço que nós estamos na preparação do Orçamento Regional e é preciso nos concentrarmos nisso. O Partido Socialista tem de se concentrar na preparação do Orçamento Regional, tal como tem de se concentrar naquilo que se passa no Plano Nacional, no Orçamento de Estado. Repare que eu não tenho assistido a nenhuma intervenção do Governo Regional sobre aquilo que quer com o Orçamento Regional, para o Orçamento Nacional. Aliás, há matérias no Orçamento de Estado que têm que ser corrigidas, algumas delas que eu já referi, e que o Governo Regional, pura e simplesmente, aqueles itens que falámos há pouco, não fez nenhum comentário sobre isso, ou fez comentários generalistas, mas não fez ainda aquilo que tem que fazer, porque é Governo, que tem que fazer, que é um combate junto do Governo da República, um combate de ainda hoje o Vice-Presidente fez alusão a isso no discurso de posse. Um combate de negociação no sentido de encontrar soluções boas para a Madeira. Eu tenho feito esse trabalho, eu não tenho posto esse trabalho de lado e continuarei a fazer esse trabalho. E, portanto, isso é o que me preocupa e aquilo que eu quero, de facto, me concentrar. Sente que tem apoio de António Costa? Claro que sim. O António Costa tem sido um primeiro-ministro que tem feito aquilo que é fundamental fazer para cumprir aquilo que é as linhas básicas do projeto que idealizei para a Madeira em termos de Partido Socialista da Madeira. E esse projeto foi, da minha presença na Assembleia da República, assegurar um bom relacionamento com o Governo da República no sentido de garantir que se resolve dossiês para a Madeira. E esses dossiês estão absolutamente resolvidos. Grande parte desses dossiês estão resolvidos, grande parte das propostas que foram apresentadas pelo PS Madeira e por mim próprio na Assembleia da República estão resolvidos e essa é a demonstração da solidariedade do Governo da República e naturalmente do Sr. Primeiro-Ministro para com o PS Madeira e para comigo em particular. E tem o apoio do Secretário-Geral do Partido na corrida a 2019? Eu acho que o secretário-geral do partido não se intromete na corrida a 2019. Mas sente esse apoio? Eu acho que não se intromete e isto é de facto uma condição sine qua non no que diz respeito ao Partido Socialista da Madeira. Eu disse no início do meu mandato que o Partido Socialista deve afirmar a sua autonomia. O Partido Socialista da Madeira deve afirmar a sua autonomia. E eu não digo isto por acaso, eu digo isto porque eu sei que os madeirenses são estruturalmente autonomistas. Os madeirenses gostam de mandar na sua casa, gostam de dizer aquilo que querem fazer na sua casa. E eu sou assim e no Partido Socialista da Madeira será assim. Comigo, o Partido Socialista da Madeira determina e define aquilo que quer fazer no futuro, seja no quadro regional, seja no quadro autárquico, seja em qualquer outro. Mas não foi exatamente o que aconteceu quando António Costa veio cá, naquela famosa reunião com o JPP? Não foi de facto o que aconteceu e eu já tive a oportunidade de manifestar a minha insatisfação com António Costa sobre essa matéria e se voltasse a fazer manifestaria outra vez a minha insatisfação com António Costa nessa matéria. Acho que António Costa percebeu que foi longe demais relativamente àquela questão. Julgo que o António Costa não queria que, enfim, os resultados fossem aqueles que acabaram por acontecer. Acho que o JPP aproveitou de alguma forma a presença do António Costa num almoço que supostamente era institucional, mas a verdade é que aquela matéria foi algo que não correu bem e que eu já transmiti ao António Costa e volto a dizer e a sublinhar, no Partido Socialista da Madeira mandam os socialistas madeirenses. Esta é uma premissa que eu não fujo, não saio daqui e será assim em todos os patamares da vida interna do Partido Socialista. Como é a sua relação com Paulo Cafofo? É normal. Tem falado com ele depois das eleições? Claro que sim. Repare que o Paulo Cafofo foi um candidato apoiado pelo Partido Socialista em 2013 e teve um percurso que permitiu que o Partido Socialista voltasse a apoiar em 2015. E, portanto, eu estou completamente confortável com o apoio que fizemos ao Dr. Paulo Cafofo e estou completamente confortável com aquilo que vão ser os próximos 4 anos de governação na Câmara Municipal. Mas também sabe que há muitas vozes que pedem, dentro do Partido Socialista, que pedem que Paulo Cafofo seja candidato em 2019. Eu não sei, eu não conheço vozes do Partido Socialista que falem disso, mas admito que elas existam, mas isso faz parte da vida política, temos que saber viver com isso. E eu sei viver com isso porque já vivo nesta questão da vida política há alguns anos e sei bem o que é que a vida política nos traz. Agora, há algo que me parece muito importante. Nós, no Partido Socialista, temos uma premissa que me parece muito importante e que eu, na minha liderança, assumi desde o início, que é
cumprir aquilo que prometemos. E, portanto, nesta matéria, seja o Dr. Paulo Cafofo, seja o Emanuel Câmara, seja o Ricardo Franco, seja o Carlos Pereira, eu tenho uma certeza, cumpriremos sempre aquilo que prometemos. E isto é o mais importante de tudo. E quando não cumprimos, estamos a violar uma regra básica da matriz e da marca do Partido Socialista da Madeira. Cumprir o mandato até ao fim? Pelo menos aquela que é a minha liderança. Cumprir o mandato até ao fim? Cumprir todos os compromissos que prometemos. É uma das premissas básicas. É porque Paulo Cafofo não diz que vai cumprir os 4 anos, ele diz que quer cumprir os 4 anos. São coisas diferentes. Eu não tenho acompanhado aquilo que diz o Dr. Paulo Cafofo nessa matéria, não posso comentar, é mais uma questão que deve colocar o Dr. Paulo Cafofo. Vai à tomada de posse da Câmara do Porto Muniz? Claro que sim, que irei à tomada de posse da Câmara do Porto Muniz, porque não? Tenho ido a todas as tomadas de posse das autarquias que ganhamos, porque é um princípio e só não vou quando não posso. Naturalmente que tenho outras questões que às vezes me obrigam a não poder estar. Por exemplo, hoje não pude estar na tomada de posse de manhã no Dr. Paulo Cafofo, porque estava de facto em viagem e não pude aparecer, mas naturalmente quando tenho disponibilidade irei, como já fui a do Ricardo Franco. A relação com o Emanuel Câmara tornou-se estranha ou não? Não, nós somos camaradas e os camaradas compreendem estas matérias e nós temos é que nos concentrar naquilo que é muito importante para as pessoas que estão a olhar para nós. E é bom lembrar que o Emanuel Câmara tem obviamente um desafio grande, tem a Câmara do Porto Muniz para governar, fez uma governação boa nos últimos 4 anos, tem mais 4 anos de desafio e, portanto, concentrar-se-á com certeza nesses desafios e, portanto, este é que interessa que venha a acontecer, porque é isso que as pessoas querem. Nós não podemos nos desviar um milímetro disso, apesar da necessidade que teremos, naturalmente, no quadro democrático, desta disputa que teremos que fazê-la internamente, mas vamos procurar, pelo menos da minha parte, assim será, que ela seja feita com mais elevado sentido de responsabilidade, pensando sempre naquilo que é o povo que nos elege e que está à espera que nós nos comportemos à altura dos desafios. Qual é o maior desafio da Madeira para os próximos 2 anos? O maior desafio para os próximos 2 anos é a estabilidade. Eu observo com grande preocupação a sistemática instabilidade que nós observamos no Governo, e eu disse no início do programa, mas volto a repetir porque isso é de facto uma preocupação, mas a instabilidade é essa que se transmite depois às políticas e às opções governativas. E enquanto não sentirmos que há uma estabilidade na governação, que depois tem boas repercussões ou boas consequências nas opções políticas, este é um problema muito grave. Ou seja, não vale a pena nós estarmos aqui a projetar grandes projetos políticos enquanto não tivermos uma estabilidade política séria. E não temos neste momento. Eu vou-lhe dizer outra vez aquilo que falei sobre a saúde. Ninguém compreende que não se tenha resolvido ainda o problema da saúde. Ninguém compreende que continuem a existir notícias sobre o descalabro da saúde. E, portanto, esta é uma matéria que exige concentração, que exige olhar com profundidade e exige soluções definitivas. E isso só se consegue com estabilidade e unidade. Dr. Carlos Pereira, obrigado por ter vindo a esta entrevista. Está no final a entrevista. Regressamos daqui a 15 dias com outro convidado. Boa noite.